Olá, turma! Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal. Para quem não me conhece, é novo por aqui, eu sou tarólogo há 13 anos e há pouco mais de 4 meses eu resolvi me sentar, criar uma leitura, postar na internet e foi assim então que nasceu o meu canal. Esse canal ele nasceu depois de Maria Padilha ter transformado a minha história e lá atrás, quando eu pedi para ela, quando eu fiz minhas rezas, meus pedidos, eu falei que o dia que a minha história fosse transformada, que minha vida melhorasse, eu queria fazer algo, eu queria trabalhar com algo onde eu pudesse falar de Maria Padilha para poder ajudar muito mais pessoas e também para levar o nome dessa mulher maravilhosa a lugares muito distantes daquele que eu estou. Então, se você chegou até esse vídeo, você acredita que nada é por acaso, fica aqui comigo, vem conhecer a mensagem que vai sair no vídeo de hoje. E eu desejo para você que essa mensagem ela não somente faça sentido para aquilo que você está vivendo, mas também que tudo que for falado aqui possa acontecer na tua vida. Então eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho. Enquanto isso, vou criando uma energia, vou criando uma conexão. Eu acho muito importante, muito necessário que a gente faça uma reza e uma oração juntos, para que essa conexão ela seja criada. Então você vai olhando para a chama das velas, conversa com Maria Padilha, ou escuta essa oração com muito carinho, para que as mensagens elas possam realmente acontecer para você. Padilha, eu me sinto pronto, preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que meus olhos eles olhem para as cartas e enxerguem clareza em cada mensagem. Que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura. Te peço, Maria Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, para que eu possa fazer uma leitura completa e uma leitura que realmente chegue para quem precisa chegar. E que nenhum espírito obsessor tenha força nem poder de se chegar perto de mim, e nem de quem está assistindo do outro lado da telinha. Ao povo cigano eu peço licença e permissão, porque após o tarô eu vou usar também o baralho cigano. Então que essa mensagem ela venha com verdade, com força e com bênção de todo esse povo maravilhoso. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo para todos uma boa sorte, uma ótima leitura. Lembrando que se gostar do meu conteúdo, não se esqueçam, se inscrevam aqui no meu canal. Deixem o like para que eu saiba que vocês estão gostando. E muito importante para mim, eu moro na Alemanha, então quanto mais comentários do Brasil e de países que falam português, mais você vai me ajudar para que o meu vídeo ele seja recomendado para o YouTube e as mensagens da Padilha cheguem então para o maior número de pessoas possível, tá bom? Como sempre, corte em dois, escolha o montinho da esquerda. E a gente descobre juntos então que mensagem a Maria Padilha vai vir trazer aqui. Nós temos a Rainha de Ouros como a primeira carta que vem chegando aqui da leitura. Nós temos o Pajem de Copas. Nós temos o Três de Ouros. Nós temos a Imperatriz. O Rei de Paus. O Ás de Copas. O Ás de Paus. A Carta da Justiça. A carta do Quatro de Espadas. E a carta dos Enamorados, chegando aqui para vocês, finalizando essa primeira parte da leitura. Gente, eu tenho aqui uma leitura que eu vou tomar bastante cuidado com as palavras, tá? Bastante cuidado mesmo com as palavras, porque eu tô vendo algo muito forte que tem acontecido já na tua vida. E que a Padilha tá querendo trazer cura para você, tá querendo trazer uma libertação aqui de uma história que com certeza te machucou muito. Essa história com certeza aqui te trouxe muitas mágoas. Mas também tá te trazendo um recomeço, eu poderia falar isso. Eu vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho, porque eu não vou usar por enquanto. Se a Padilha pedir, ó, virei o carro no fundo. Se a Padilha pedir, então, eu busco mais. E lembrando vocês também que depois eu venho com o baralho cigano aqui, completando essa tiragem. Mas aqui no meu canal eu gosto que as leituras, elas sejam feitas com calma, sem pressa, tá? Então às vezes o vídeo fica um pouquinho longo, mas é necessário que a gente realmente crie uma conexão. Não adianta a gente querer que a nossa espiritualidade ela ajude a gente e a gente querer que tudo seja feito de forma rápida, né? E a gente não queira parar, dedicar o nosso tempo para ouvir o que a espiritualidade está falando. Então aqui no meu canal as leituras elas são feitas carta por carta, para que você realmente entenda e não saia daqui com dúvidas.
Eu olho para essa rainha de ouros, eu vejo muito a tua energia. É uma energia de dedicação. Aqui eu tô falando com você nesse momento da leitura, tá? Não é de terceiros ainda, apesar de que eu sei que eu vou entrar em terceiros aqui daqui a pouco. Mas aqui eu vejo a tua energia. Eu vejo que você realmente manteve muita estabilidade presa aqui em um relacionamento, eu poderia falar. Você confiou, e a tua confiança ela realmente foi genuína. Eu tenho aqui também a carta dos enamorados, que é uma carta que fala de escolha, mas aqui nessa leitura em especial, além das escolhas, obviamente, eu vejo também me marcando muito como um relacionamento, tá? E eu vejo a tua energia aqui nesse relacionamento como alguém que confiou, alguém que se entregou de verdade. Tudo que você fez foi de verdade, tudo que você fez foi sólido. Eu vejo que o teu sentimento sendo muito profundo. A Rainha de Ouros, ela tem esse sentimento, né? Ela governa com firmeza, mas ela governa também com estabilidade. Aquilo que ela faz porque ela quer que dure. Ela quer que as coisas dela se preservem por muito tempo, que o castelo dela não entre em ruínas. Sabe assim, ela quer que o relacionamento dela com o rei, o reinado deles dure para sempre, se for preciso. Para sempre não, que a gente sabe que um dia acaba para todo mundo, né? Mas você tá entendendo que é a analogia do que eu tô falando, né? Eu vejo que essa tua energia, você estava aqui num relacionamento onde você confiava muito. Você confiava demais. Você acolhia, você se dedicava, você fazia tudo o que você precisava fazer, até mesmo para que ele se sentisse feliz também. E de alguma forma, eu posso te falar que a partir de trás uma intuição aqui na minha cabeça. E eu espero que essa palavra que eu falo agora não te machuque, tá? Não é essa aqui a minha intenção, de forma alguma. Muito pelo contrário, a gente está aqui para te trazer a cura e para trazer o apoio que você está precisando. Mas eu olho aqui para a Rainha de Ouros, eu enxergo muito algo ligado com cegueira. É como se você tivesse cega, sabe assim, fazendo as coisas por ele, ou se você for um homem, né, fazendo as coisas aqui por ela. Mas você é realmente cego, sabe? Você se preocupando muito com a felicidade dessa pessoa, mas de alguma forma, até mesmo você deixando a sua felicidade de lado. Enquanto o ego dele, aqui na energia do Rei de Paus, enquanto o ego dele vem sendo massageado, ou estava sendo massageado, enaltecido, a vaidade dele, sabe assim, enchendo a bola, enchendo a moral dele de alguma forma, você é um pouco de lado, sabe? Você é muito mais preocupada com casa, muito mais preocupada com a estabilidade de vocês, você é muito mais preocupada com o crescimento das coisas que vocês estavam fazendo, com o plantio das coisas que vocês estavam fazendo, mas de alguma forma aqui nessa leitura, eu vejo você sendo deixada de lado. E até mesmo por você mesma. Ou por você mesmo, se você for um homem, né? Como eu falei. Lembrando todos que as leituras são gerais no YouTube. Preciso sempre falar isso. Então, aquilo que ressoa para você, você absorve. Aquilo que fizer sentido. E o que não ressoa para você, entrega para o universo para que a mensagem chegue a quem precisa chegar. Mas eu vejo aqui que você se anulou demais por conta de uma pessoa. E é como eu falei, eu não quero te machucar com palavras, longe de mim, muito pelo contrário. Quem acompanha as minhas leituras aqui tá acostumado, né? Quando a Padilha às vezes traz um leve puxãozinho de orelha, não é pro teu mal, tá? É para que você realmente entenda que você tá sendo acolhida. E ela, como mãe, ela às vezes traz aqui umas palavrinhas para mim um pouco mais fortes. E eu vejo que a gente falar que é quase que uma cegueira. É como se você tivesse realmente se anulado por conta dessa pessoa. Por conta das promessas que essa pessoa fez. De alguma forma, o Pajem de Copas, muitas vezes ele vem com uma ideia até de promessa. É isso, exatamente isso. Promessa é a palavra que eu estou sentindo aqui. Posso falar que ele te encantou. Emocionalmente, ele conseguiu mexer nos seus sentimentos, ele conseguiu te encantar. Essa que é a energia do Pajem de Copas que eu estou sentindo aqui nessa leitura. Uma energia de encantamento, de adoçamento. É como se essa pessoa tivesse feito para você promessas. E não que você seja burra, sabe? Porque você acreditou nisso. Não se julgue dessa forma. Eu vejo muito mais que você acreditou porque você foi ingênua realmente. Porque você estava trabalhando com verdade. Não é que ele te enganou porque você não prestou atenção em detalhes. Muito pelo contrário, ele conseguiu te deixar cega aqui nessa leitura, pelo que eu tô vendo. Com palavras, com promessas, até mesmo com atitudes, por que não?
Eu sei que tinha alguns sinais aqui que não tinha como você ter ignorado. Padilha mostra que tem alguns sinais, algumas coisas que estavam acontecendo que realmente você deveria ter prestado atenção. Mas é inevitável que você entenda que ele te deixou vulnerável. A energia dele aqui nessa leitura é muita energia do Rei de Paus. E nesse caso aqui eu vejo até mesmo como uma energia de manipulação. Não necessariamente essa carta fala sobre isso, tá? Mas aqui nessa leitura eu tô sentindo muito como uma energia de manipulação. Como se ele tivesse estado com você e se aproveitado de você em muitas áreas aqui da tua vida realmente. Ele viu que você estava se dedicando, ele viu que você estava fazendo tudo que você podia fazer por ele, para ver a felicidade dele. Eu posso até falar que romantizando, de certa forma até mesmo romantizando muitas coisas que vocês estavam vivendo, e aí ele aproveitou disso aqui tudo para te manipular. Se a leitura está fazendo sentido para você, antes que eu mergulhe aqui dentro dela, é como eu sempre falo, né? Eu penso que a gente está frente a frente, então eu acabo muitas vezes esquecendo que eu estou gravando o vídeo. Então eu estabeleci para mim mesmo que entre a segunda e terceira carta eu vou pedir um comentário. Assim eu tento não esquecer, apesar de que às vezes eu esqueço. Você vai comentar aqui a palavra despertar, para que eu entenda que a leitura está fazendo sentido para você, que você está prestando atenção. É realmente aqui um despertar. Teve uma construção muito conjunta entre vocês dois. Posso até falar que uma vida aqui construída juntos. Com muito esforço, realmente. No começo, muita coisa sendo muito verdadeira, sendo muito honesta entre vocês, sendo muito transparente entre vocês. Tinha muitas estratégias, muitas coisas alinhadas, muitos planos, muitos pensamentos aqui entre vocês. Tudo muito alinhado. Vocês estavam progredindo. De alguma forma que a Padilha mostra que olhando para essa carta, que vocês estavam progredindo. E esse 3 de ouros, ele fala muito disso também. Pode ser que não tinham conquistado tudo, pode ser que, sabe, ainda faltava algumas conquistas aí na vida de vocês. Mas eu vejo que com a tua energia, muito mais com a tua energia, com a tua sabedoria, com o teu conhecimento, ou com o teu incentivo também, por que não? A vida dessa pessoa aqui, a vida dele ou dela mudou muito através de você, através do teu apoio. É como se fosse assim, vocês começaram uma vida sem nada, ou ele chegou na tua vida sem nada, mas junto com você ele conseguiu crescer. Junto com você ele estava prosperando, junto com você as coisas estavam acontecendo, as coisas estavam dando certo. E de alguma forma ele pode ter crescido aí. O olho, ele pode ter se iludido. Apesar de que eu vejo muito, desculpa falar, mas eu vejo muito uma questão mesmo de caráter, tá? As coisas que ele fez, as coisas que ele te falou, as ofensas que ele tenha te feito, é muito mais algo de caráter. E a Padilha trouxe você até aqui nessa leitura para que você realmente consiga descarregar toda essa energia ruim que sobrou, tudo que possa ter ficado do teu passado aqui com você, para que você chegue aqui ó, na fase que vai vir aqui logo na frente, tá? Que é o que tá chegando, nós já vamos chegar lá. A Imperatriz é uma carta que num contexto do que eu tô vendo aqui, essa carta ela quer dizer muitas outras coisas, tá? Realmente teve, ela pode até me dizer que nessa leitura também que teve muita prosperidade entre vocês dois. Esse vínculo inicial aqui de vocês, muitas vezes essa carta ela fala de início, né? Esse vínculo inicial aqui entre vocês, ele foi muito fortalecido, ele trouxe muitas coisas bacanas. Existia uma energia de afeto muito grande entre vocês. Sabe, uma energia que ela estava sendo nutrida. Porém, eu olho até para essa carta aqui da Imperatriz e tá me chamando muito mais um outro significado, sabe? Por mais que eu tô tentando buscar aqui na minha mente os significados da carta, eu tô vendo muito como uma amante. De alguma forma que essa carta ela tá me representando como uma amante. Como se ele te iludiu, fez você fazer tudo o que você fez, sabe? Fez você se dedicar, fez você abandonar alguns planos, alguns sonhos que você tinha pessoais, e aí você foi lá, ficou com ele, e de repente até mesmo aqui uma troca, um abandono. Pode ser que essa parte da leitura não ressoe para todos, mas eu não vou deixar de falar, sabe, gente?
Porque eu tô tentando buscar aqui todos os significados da carta, que muitas vezes ela fala de fertilidade, ela fala de muitas coisas bonitas. Mas é que eu tô vendo como se alguém tivesse entrado no meio de vocês dois. E aquilo que já não tava indo bem assim no final, até mesmo com as ofensas, ou com a frieza dele, com a manipulação dele, o que já não tava mais funcionando, quando essa pessoa entrou aqui no meio, aí que o negócio desandou realmente. E aí que aconteceu esse afastamento aqui entre vocês dois. Pelo que eu vejo que desse afastamento, ele te trouxe muitas consequências. Te trouxe muitas consequências. Mas a partir quer que você não se sinta culpada de forma alguma, tá? Até porque, ó, tem justiça chegando aqui também, tá? Não te preocupa. Não te preocupa que tem justiça chegando. Pra você, o que eu vejo, o que chega pra você é algo bom. Já pra essa pessoa, eu não sei se eu posso falar a mesma coisa. Esse rei de paus aqui, ele foi muito controlador. Ele foi muito estratégico em tudo que ele fez. Em cada passo que ele deu, eu até posso falar isso. Padilha me pede para descrever ele aqui de alguma forma, até como uma presença muito dominante. Sabe assim, onde ele fez realmente as atitudes dele de forma muito calculada, de forma muito estratégica. Posso falar que ele te seduziu realmente. Uma pessoa que com poder de sedução muito grande. Tô tentando descrever de alguma forma para que você entenda que essa mensagem ela é para você mesmo. Então que eu sinto aqui a energia dele como alguém assim manipulador, controlador, sabe? Mas alguém que de alguma forma sedutor também. Pode ser que não seja lindo, que não seja belo, maravilhoso, mas de alguma forma que algum tipo de sedução ele conseguia fazer. Ele conseguia projetar a confiança dele. Ele conseguia projetar de alguma forma ou o carisma ou as atitudes, algo que de alguma forma conseguia fazer domínio. E aí foi onde ele conseguiu te dominar para te usar e para te deixar confusa como foi, tá? E talvez até de alguma forma fazendo com que você quisesse se sentir culpada. De alguma forma você se sentindo também culpada por conta do final da relação de vocês. Sabe, como se ele não conseguisse assumir os erros dele, como se ele não assumisse para você de forma alguma que tenha errado, que tenha tomado atitudes erradas. É como se de repente ele tenha até soltado todas as frustrações dele em cima de você realmente sem assumir para você. E aí quando ele percebeu, estava tudo fora do controle. E quando você percebeu, quando você acordou, quando você despertou, que nós já vamos chegar aqui já nessa parte. Aí até já tinha terminado, eu posso falar isso aqui. E aí nós chegamos aqui no Ás de Copas e no Ás de Paus. Eu vou até trazer essas duas cartas juntas. Essa pessoa de alguma forma que ela te dominou muito emocionalmente, tá? Ela realmente te trouxe muita ilusão, eu poderia falar isso aqui. Muita ilusão. E de alguma forma isso aqui fixou muito forte na tua vida. Porque vocês tinham criado aqui uma conexão muito profunda. Eu vejo que realmente uma conexão entre vocês dois muito forte, muito profunda. Difícil realmente de agora conseguir dissolver. É como se de alguma forma ainda existisse, não sei se de repente essa pessoa ainda te puxando pela mente. Pode ser que até você tá tentando esquecer, você tá tentando seguir a tua vida de alguma forma. Você tá tentando ir pra frente, sabe? Encontrar uma nova pessoa e de alguma forma essa pessoa ainda te puxa pela mente. E aí eu te aconselho, acende uma velinha pro teu anjo da guarda, pede que traga aqui firmeza na tua mente, firmeza na tua cabeça, no teu psicológico, para que você consiga se desvincular de vez. Com certeza você já deve ter visto na internet, ou se não viu, eu te explico. Sabe aquele ritual onde você coloca 3 velas, uma vela intermediária, 2 velas, o nome das pessoas, e você faz um corte energético? Faz esse corte aqui, porque eu olho para essas duas cartas de Ás e eu vejo muito como a espiritualidade. Muitas vezes essa carta que ela fala sobre espiritualidade, sabe? Que é a mãozinha saindo na nuvem. Como se a espiritualidade quisesse estar te ajudando para encerrar esse vínculo aqui que foi criado entre vocês dois. Um vínculo muito forte. Um vínculo que realmente ele conseguiu te prender. A energia dele, como eu falei, é do rei de paus, mas tem muito esse pajem de copas aqui que me chama, tá? Onde ele conseguiu realmente te manipular emocionalmente. Eu vejo que você é muito presa ou preso emocionalmente a essa pessoa. Por mais que você entende que já não estava mais dando certo, por mais que você entende que essa pessoa, de alguma forma, ela usou, de alguma forma, sabe assim, ela te desgastou realmente, existe aqui um apego, existe um vínculo que ainda precisa ser quebrado. E eu olho para esse Ás de Paus
Eu vejo até mesmo exploração de alguma forma. É como se eu sinto uma energia de exploração. Eu não sei se essa pessoa chegou a te explorar, algo nesse sentido, mas é o que eu sinto aqui. Realmente desgaste. Mas é como eu te falei, um corte energético acontecendo aqui. E aí as cartas de Ás, ela também trazem movimentação nova. Então esse Ás de Copas aqui com a tua emoção, o teu emocional se curando, você realmente consegue se curar. E você sai dessa história com muito mais maturidade, com muito mais certeza, com muito mais segurança. E aí entra em ação aqui o Ás de Copas, o Ás de Paus, perdão. Esse Ás de Paus aqui, ele vai te trazer impulso. Impulso para você conseguir recomeçar, para você realmente conseguir se libertar do que você precisa se libertar. Dessa atração que eu vejo que existe, pode ser que ainda mental, essa pessoa de repente te puxando pela mente. E até te peço que você confirme o que eu estou te falando aqui nessa leitura, até porque vai me ajudar muito para que outras pessoas também creiam nas palavras da Maria Padilha, para que as pessoas creiam que essa leitura que ela é verdadeira. Comenta aqui se você sente que essa pessoa te puxa pela mente, porque eu vejo que é muito forte, tá? E agora você precisa seguir, você precisa de força. Posso até te falar que você precisa de uma ação muito rápida aqui para você realmente dar um passo e se desvincular dessa pessoa. É um início muito... um reinício, um recomeço de vida que exige aqui um passo seu. Sabe assim, chacoalhar a poeira, sacode a poeira, troca de roupa para conseguir seguir. E de repente, se for necessário você fazer, entendam vocês que muitas vezes, gente, energeticamente e espiritualmente é muito interessante que a gente faça pequenos rituais, porque esses rituais, que são a magia daquilo que a gente chama, né, a manipulação de energia, é o que faz as coisas acontecer. Então, de repente, se você simbolicamente precisar fazer um ritual, onde você lava uma roupa, depois você veste aquela roupa inteira, sabe? Desde peça íntima, calça, camiseta, tudo novo, meia. Você se veste com aquela roupa limpa, como se você estivesse se limpando do teu passado e você estivesse se vestindo com algo limpo, algo novo. Não precisa ser roupa nova, mas simbolizando, sabe? Para que você realmente consiga dar esse passo de força, esse passo de recomeço e cortar essa aliança, esse vínculo com essa pessoa, faça esse ritual. Sabe? Pega uma peça de roupa que você gosta muito, não precisa gastar dinheiro comprando. A espiritualidade entende também, sabe? Não precisa... A gente pode fazer o básico que funciona. Eu sou dessa opinião. Então pega uma peça de roupa que tu gosta de usar, lava, deixa bem limpinha, coloca essa roupa aqui e pede que você realmente consiga essa energia nova que você está precisando para esse recomeço. E aí eu venho para a carta da justiça. Entendo que de alguma forma você não quer que as coisas fiquem somente assim. É como se você pensasse, tá, tudo bem, agora eu recomeço, eu sigo, mas essa pessoa fica como tá, essa pessoa não me procura, não pede um perdão, nada vai acontecer com essa pessoa. Aí eu te digo que não, tá? Que não no sentido de não vai ficar assim, para que você entenda. A justiça divina realmente chega, a mão de Deus ela pesa, eu vejo que pesa, tá? É inevitável, depois das coisas que aconteceram entre vocês, até porque eu vejo que é um relacionamento bem longo, pelo jeito aqui dessa leitura, um relacionamento muito forte, como eu falei, uma energia emocional que ela foi criada e enraizada muito forte. Não tem como, depois de tudo que eu tô vendo aqui nessa tiragem, as coisas acontecerem e essa pessoa também não sair sem ser cobrada. É aquela coisa, a gente precisa saber entrar e a gente precisa saber sair. Essa pessoa, ela soube entrar na tua vida, mas ela não soube sair, tá? Então que a espiritualidade, ela mostra que vai ter sim consequências chegando aí, consequências até mesmo emocionais, e posso te falar que muito inevitáveis. Essa carta da justiça, eu olho para ela que também eu vejo que tem muita verdade que vai vir ser revelada. A carta da justiça vem revelando e a Padilha vai trazer muita verdade ainda vindo à tona, tá? Tem muitas coisas não somente necessárias a você, tem coisa que até mesmo referente a outras pessoas, coisas que esse teu ex aí tenha feito, até mesmo referente a outras pessoas que pode de alguma forma prejudicar ele também. E aí eu tenho 4 de espadas. Esse afastamento mental, ele é muito necessário para você. Ele é muito necessário. É necessário que você entenda. É necessário que você, de alguma forma, se silencie, sabe? Não queira provar a tua verdade, não queira mostrar que você tá certa, não queira mostrar as tuas verdades, não queira esfregar na cara de ninguém, ou falar que você tinha razão. Nada disso aqui precisa, tá?
Padilha vem me mostrando que as coisas elas vão se organizar de uma forma calma, de uma forma tranquila e de uma forma que você vai conseguir se sentir bem como você precisa voltar a se sentir, tá? Não tenta agora nessa fase, nesse momento, provar nada pra ninguém. E de alguma forma, até mesmo, sabe assim, quando a gente conta pros outros, às vezes as coisas demoram muito pra acontecer. Busca o teu silêncio, sabe? Fica em silêncio, confia na tua espiritualidade. A carta do 4 de espadas, ela mostra muitas vezes assim, essa pausa que a gente às vezes precisa fazer, sabe? Aquietar o nosso coração, ter fé, ter força, ter confiança, confiar na espiritualidade. Confia na espiritualidade. Essa confiança, ela vai te fazer ter uma escolha muito sábia. Essa ruptura aqui que você está precisando realmente. Essas escolhas aqui eu vejo escolhas emocionais muito fortes, escolhas de alinhamento, eu posso até te falar isso aqui. E de alguma forma verdade e liberdade aqui dessa manipulação. Você consegue vencer, você consegue entender que não foi culpa sua, você consegue entender que, sabe assim, que você consegue a partir desse momento aqui se sentir livre de alguma forma. Eu vejo realmente uma libertação. Olha aqui para a carta dos enamorados, eu vejo liberdade. Eu vejo eles aqui sem roupa, realmente livres, tá? Se você está se sentindo trocada, como eu falei, porque tem a carta aqui da Imperatriz aqui atrás, se você está se sentindo trocada porque ele está com uma outra pessoa, porque te trocou por uma outra pessoa, eu não vejo que dura. Tá? Eu não vejo aqui um relacionamento que dura. A personalidade dele que é uma personalidade muito, muito manipuladora e com certeza pode até estar mesmo manipulando uma outra pessoa. Posso até te falar que talvez para que tivesse tido coragem aí de sair do teu relacionamento, no relacionamento com você, ele foi lá e se enfiou no relacionamento com uma outra pessoa. Mas eu vejo muito mais porque talvez não ia dar conta de sozinho se manter na vida, tá? Muito mais por esse motivo do que por amor, do que por sentimento realmente. Eu vejo muito aqui algo de não consigo me manter sozinho, então vou ter que ficar com alguém. E infelizmente isso aqui acontece com muita gente, tá? Às vezes não consegue ficar sozinho, não consegue se manter, daí acaba ficando dentro de um relacionamento para que consiga sobreviver de alguma forma. Não sei se de repente ele tá aí com problema financeiro, tá atrapalhado financeiramente, porque como eu falei aqui atrás, né, eu via que você trazia muita prosperidade para a vida dessa pessoa de alguma forma. Até mesmo com o teu equilíbrio, com as tuas economias, com a forma como você conduzia a situação, você trazia muito equilíbrio. E pelo que eu vejo aqui agora, ele anda com a vida aí, até mesmo financeira, desequilibrada. Pode ser também por ser impulsivo, uma pessoa impulsiva. A energia do Rei de Paus às vezes traz isso, tá? Uma energia impulsiva. E muitas vezes aqui um casal, quando um é impulsivo e o outro é mais equilibrado, eles dão certo juntos e as coisas prosperam e funcionam. Mas é quando o impulsivo ele fica sozinho, acaba que muitas vezes ele não dá conta de fazer como fazia, sabe? De prosperar, de crescer. Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. E aí, gente, agora eu acho que a gente entra numa das fases mais importantes da leitura, que é a fase que eu venho com o tarô, com baralho cigano, perdão. Quer a Padilha confirma essa leitura aqui de tudo que eu te falei, para que você saia daqui com certeza no teu coração, ou então de algo mais, algo novo que ela precisa te contar. Tenha fé, tenha confiança. Tenha fé, tenha confiança. Vamos lá então, Padilha. Como sempre, corto em 2, escolho o montinho da esquerda. Eu tô achando uma leitura muito forte realmente. Mas eu acho que pra você ela pode ser muito libertadora de alguma forma. Essa leitura que ela pode trazer muita sensação de liberdade. É, que é o coração, você curando. Você realmente cura aqui o teu coração, tá? Até mesmo para que você consiga se abrir para algo novo. Não sei se você tá com dificuldade de repente. Talvez tá aí algum tempo sozinho ou sozinha. Não tá conseguindo se envolver com outra pessoa e realmente permitir que o teu coração se abra para que flua, para que funcione, sabe? Talvez você já colocando os teus medos aqui, tuas frustrações em cima de uma outra pessoa. Só te peço assim, tenta de alguma forma, não sei porque eu tô sentindo essa energia, mas tenta de alguma forma não ser controlador ou controladora, tá? Se você acabar se envolvendo aqui com uma outra pessoa. Porque às vezes quando a gente passa algum tipo de um certo trauma, eu diria isso, quando a gente entra num relacionamento novo, a gente às vezes fica tão desconfiado que acaba colocando toda essa desconfiança já em cima de uma outra pessoa. E aí a Padilha pede que você não se comporte dessa forma.
Aqui, ó, tem felicidade chegando pra você, tá? Que a Pé já tá trazendo pra você, ó, o que vem chegando. Até mesmo um novo amor. Aqui, talvez por isso que eu falo, tenta não descontar nenhum tipo de energia, tenta se limpar de tudo que for de energia desse relacionamento aqui que passou, que eu vejo que realmente te fez sofrer, principalmente emocionalmente, tá? E talvez até te travando aqui, não conseguindo fazer com que você, por um período aí, conseguisse ter atitudes na tua vida, você tivesse ficado de alguma forma parada por um período aqui entre, sei lá, talvez 3, 5 anos, eu olho aqui porque vejo esses números aqui nas cartas, tá? Me chamaram a atenção. Entre 3 e 5 anos aqui de uma vida um pouco mais estagnada, um pouco mais parada. Ou talvez para outros de vocês pode ser em relação a meses, tá? 3 ou 5 meses aqui que você tá com a vida um pouco mais estagnada. É o número 3 ou 5 que eu tô vendo aqui que tá direcionando. Mais ou menos nesse equilíbrio de data. Então, só não deixa que atrapalhe com o que tá vindo para você, com o que tá chegando para você. A carta do jardim, ela fala de encontro muitas vezes. Ela traz encontro, ela traz novidade, sabe? A tua vida social se movimentando muito mais. E tudo com muito mais beleza, sabe? Assim, tudo com muito mais elegância. E de alguma forma eu vi esse pavão aqui, ele me chamou a atenção. Não sei se vocês conseguem ver bem. Aqui, ó, tem um pavão. O pavão, quando ele quer conquistar, ele se exibe, né? Ele abre aquela cauda dele bem bonita. E aí lembra que lá no começo da leitura, de alguma forma eu até falei que talvez você tivesse se abandonado, até mesmo fisicamente, mesmo cuidando da tua aparência, sabe? Cuidando do teu estilo, cuidando do teu corpo. Aí eu peço que você agora pegue essa energia do pavão aqui que veio na carta do jardim e que você se cuide realmente, sabe? Dedica o tempo a você, dedica o tempo ao teu corpo, sabe? A tua mente, te cuida, tá? Te cuida porque tem novidade já chegando pra você. E eu não tô vendo que as coisas demoram, até porque o Ás de Copas e o Ás de Paus, eles trazem já esse início chegando aqui já na tua segunda parte da leitura. Talvez de alguma forma você só precisa saber se a espiritualidade está te ouvindo. E aqui a espiritualidade fala, sim, estou te ouvindo. Estou com você e essas coisas elas estão acontecendo. Não é nem que elas vão acontecer, tá? Elas estão acontecendo. Tem alguém que já está apagando. Ó, mas para você, paz, o lírio. Mais uma vez aqui uma carta de paz, uma carta de maturidade, de harmonia. Nessa fase você já está muito mais maduro, muito mais madura. Você tá até conseguindo encontrar o teu equilíbrio, tá? Você tá conseguindo, mas se abra. Se abra um pouco mais, se abra para novidades, se abra para coisas novas, se abra para tua paz, tá? Se abra para cuidar de você realmente. Eu diria isso aqui, esse momento aqui é de cuidar de você, não é um momento de se dedicar a outras pessoas, não. A não ser que amorosamente apareça alguém na tua vida, mas eu digo tipo assim, sabe, de fazer pelos outros, sabe? Ah, todo mundo me procura, eu faço pelos outros. Não, esse momento aqui é um momento de você se recuperar, de você cuidar de você mesmo. Aqui as tuas escolhas, mais uma vez, tá? Essas tuas escolhas aqui de entender essa tua história e a tua escolha agora de seguir em frente, ela te traz muito mais liberdade. Foi como eu te falei, que você se livra totalmente dessa manipulação. Você agora entra numa nova fase onde você realmente se sente muito mais livre, muito mais liberta. E até por sinal eu vejo você na decisão dessa direção. E aqui quando eu tinha pego o tarô no começo, agora eu já misturei aqui, até eu ia pegar aqui pra ver, mas eu coloquei em cima. A carta que tinha ficado no fundo do deck foi a carta do carro, que é realmente você na direção. E eu olhei pra cá agora e eu vi o passarinho ali ó, em cima da placa, como se ele tivesse realmente, ele tá escolhendo a direção. Eu gosto desse deck porque muitas vezes essa carta aqui do caminho ela fala isso, tá? E já está também no teu caminho, de alguma forma as coisas já estão no teu caminho, elas já estão acontecendo conforme elas têm que acontecer. As coisas elas vão acontecer dessa forma pra você. E a carta da estrela. Olha que positiva que tá essa tua leitura aqui no final. Tem muita cura, tem muito. A estrela fala muito sobre a esperança, mas também ela fala muito sobre a espiritualidade. Você está sendo abençoado, você. Olha que lindo que ficou no vídeo essa carta da estrela azul com a iluminação. Nossa, adorei. Então, só para não desfocar, às vezes eu, às vezes eu me distraio. Vamos lá. Gente, a espiritualidade ela tá aqui te abençoando. Ela tem falado com você, ela tá do teu lado, tá aqui pegando na tua mão, tá te apoiando, sabe, tá te conduzindo realmente. E eu acho que essa leitura é que ela realmente é uma resposta para você, para que você entenda que você está sendo conduzido. As coisas, elas estão acontecendo como precisam estar acontecendo, tá? Mas te cura. De alguma forma não carrega a culpa com você. O problema não é você de forma nenhuma. O problema não como é que eu te falo? Não são as suas atitudes que fez esse relacionamento encerrar. Pode ter sido que algumas coisas assim você tenha feito, não vou também dizer que não. Entende? Dentro de um relacionamento, os dois muitas vezes costumam ter atitudes,
Mas essas atitudes aqui dele de narcisista, de manipulação, de ter te deixado cega praticamente, pelo que eu vejo aqui, não foram culpa sua, tá? Então te liberta desse sentimento. Você está sendo abençoada espiritualmente. Você está sendo muito abençoada aqui espiritualmente. Eu vejo aqui algumas energias que me chamaram a atenção, tá? Pode ser que não ressoe para todos essa parte, mas é que muito que uma energia de peixes, uma energia de câncer, uma energia de Libra e energia de Capricórnio aqui também. Eu olhei aqui para essa carta aqui desses símbolos aqui dos zodíacos aqui, os que mais me chamaram a atenção. Então pode ser que alguns de vocês aqui dessa leitura sejam desse signo, tá? Ou confirma se o teu ascendente, de repente, possa ser desse signo. Bom, gente, eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Eu acho que a leitura foi bem clara, foi bem objetiva. Padilha logo já do início me trouxe aqui muito essa questão manipulação. E daqui pra frente eu te desejo a cura, tá? Te desejo a cura. Te inscreve aqui no meu canal, vem assistir outras leituras. Com certeza a Maria Padilha vai continuar falando com você. Com certeza vai falar com você. Procura que também nos vídeos tem, de repente, outro título que te chama a atenção, que o teu coração sente que você precisa assistir. Assiste também, porque pode te ajudar de alguma forma, pode trazer respostas, pode trazer clareza para você. E não esqueça muitos comentários, porque vai me ajudar demais, tá? Se vocês chegaram até essa parte da leitura, espero que tenham gostado, espero que gostaram do meu trabalho, da minha forma de ler as cartas, de jogar elas. E se vocês querem apoiar o meu canal para que as mensagens cheguem no maior número de pessoas, além dos comentários, é claro, gente, tem um botão de membro aqui embaixo que vocês podem contribuir com o meu canal. Vai me ajudar muito para que eu melhore equipamentos, para que eu compre mais velas. Velas são caras, infelizmente. Flores sempre naturais, para que eu compre mais decks. E também para que eu possa prosperar na minha vida. Vocês podem se inscrever no botão de membro aqui embaixo que tem. Ou então vocês podem fazer doação através do Pix, herdeirodamagia@gmail.com, ou então através do Live Pix que está na descrição do vídeo. Tem essas 3 formas de contribuir com o meu canal. Dessas 3 formas, as pessoas que contribuem, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha. Aqui eu faço minhas rezas, minhas orações todos os dias. Vocês sabem que eu gosto bastante de vela, então eu coloco o caderno com as velas lá na casinha da Padilha. E eu peço para ela que abençoe as pessoas que me abençoam, que dê 7 vezes mais aquilo que doaram para mim. E que vocês realmente consigam resolver aí essas fases que vocês estão passando na vida de vocês, tá bom? E lembrando também que as pessoas que estão com o nome no caderno de Maria Padilha, esse caderno vai ser levado em novembro para a Espanha, num local onde tem a casa de banho de Maria Padilha e também numa igreja onde tem os restos mortais de Maria Padilha. Então lá também vou fazer mais minhas rezas, minhas orações. E se você quer que o teu nome chegue o mais perto possível de Maria Padilha, a tua chance aqui é essa, tá bom? Ajude o meu canal, que eu vou fazer o possível para ajudar você também. Gente, a minha leitura, maravilhosa. Eu sei que às vezes algumas pessoas não gostam quando o vídeo fica muito longo, mas é como eu sempre falo, a espiritualidade as coisas a gente não pode fazer com pressa. Se a gente não quer se dedicar, sabe? Às vezes as coisas demoram muito para acontecer. E como eu sempre falo, tem gente que às vezes gosta de ver leitura rapidinha para ficar vendo 10, 15 canais de tarô. Eu acho que isso acaba confundindo a mente, sabe? É muito mais importante que você escolha aqui os seus favoritos, os seus canais favoritos, e se dedique em assistir o teu tempo a essas leituras, porque vai te ajudar muito mais do que se você ficar percorrendo 15 canais e não encontrando respostas, ou as coisas nunca acontecendo na tua vida, tá bom? Eu acho que era isso, falei tudo que eu precisava falar. Lembrando só para vocês que vídeo então de segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas no meu canal. Deixo um beijo no coração de todos, desejo um ótimo final de semana para vocês e a gente se vê então segunda-feira na nossa próxima leitura. Tchau, tchau!